Grandes impérios e civilizações. História visual do mundo. A Grande China. Nos finais da década de 1940, os exércitos comunistas abandonaram as suas bases ao norte da China e avançaram para a capital. Em janeiro de 1949, entraram em Pequim, derrotaram os nacionalistas e unificaram a China após anos de desordens. O homem que tinha levado os comunistas à vitória era Mao Tse-tung. Ao unificar este vasto país, Mao utilizou uma brilhante estratégia combinada com destacados dotes políticos. Só um número de políticos relativamente reduzido na história tinha conseguido realizar a mesma façanha. 13 séculos antes, um general de alto rango chamado Yang Xian, que tinha usurpado o trono do estado de Shu, ao norte da China, mudou seu nome pelo de Sui, proclamando-se a si próprio imperador. Oito anos depois, os Sui conquistaram os seus vizinhos do sul, os Shen, e a China voltou a unir-se politicamente mais uma vez, pela primeira vez em quase 3 séculos. Tinha começado o que às vezes se conhece como o Segundo Império da China. O impacto da dinastia Sui sobre o desenvolvimento da civilização chinesa foi enorme. Economicamente, a sua maior obra foi a construção de um sistema de grandes canais que serviam para transportar os produtos das ricas terras agrícolas do sul, pondo-os ao alcance do governo e do exército no norte. No ano de 609, quando o sistema foi completado, o governo podia arrecadar as suas receitas em grão e abastecer os enormes exércitos permanentes que defendiam a recentemente fortificada Grande Muralha, na fronteira do norte. Muitos destes canais, embora alterados e reparados muitas vezes, ainda se utilizam hoje, como este no delta do Yangtze. Politicamente, os Sui estabeleceram uns complexos sistemas administrativos e legais. Desde o início, a dinastia imperial esforçou-se em recrutar os eruditos confucianos. Também estimulou os ensinos de Confúcio, uma filosofia conservadora que sublinhava as vantagens da educação, a ordem e a persuasão moral, e reanimou o sistema de exames do serviço civil de orientação confuciana. Este sistema e os burocratas ilustrados que produziu seriam uma das duas características mais claras da civilização chinesa nos próximos 1300 anos. Como outros, os Sui aprenderam que, embora se possa conquistar China a cavalo, não é possível governá-la em cima dele. Lamentavelmente, houve outras lições que não aprenderam. Animado pelo êxito inicial da sua dinastia, o segundo imperador Sui, que acedeu ao trono no ano 604, tentou realizar demasiadas coisas em pouco tempo. Os canais, as estradas e outros projetos de construção esgotaram a povoação, enquanto os exércitos recebiam a ordem de ampliar as fronteiras do estado em várias direções.
Como consequência de uma série de derrotas no norte, a dinastia perdeu apoio. O imperador foi assassinado no ano 618 e os Sui tiveram um mau final. Após quase uma década de guerra civil, outra nobre família do norte, os Tang, apoderou-se do poder. A figura principal na instauração da dinastia foi o segundo imperador Tainxon, que reinou de 626 a 649. Tainxon começou por restaurar o sistema administrativo uniforme do Sui e por reparar as estradas que partiam da capital. Restaurou a paz, a estabilidade e a prosperidade em toda a China. Mas Tainxon, que durante muito tempo foi considerado um dos maiores soberanos da história da China, também retomou a política expansionista dos seus predecessores Sui. Em pouco tempo, os exércitos chineses tinham intervindo na Índia, no Afeganistão e na Ásia Central, estabelecendo protetorados em Sociana, Targana e na Pérsia Oriental. Uma influência política chinesa tão direta nunca voltaria a expandir-se para o Ocidente. Se comentou que os Tain tinham se excedido na sua política expansionista e que por esta razão em breve se encontraram pressionados pelos seus vizinhos. Coreia sacudiu facilmente o domínio chinês e ao norte os povos nômadas da estepe começaram a assaltar as defesas dos Tang. Mais tarde, nos inícios do século VIII, apareceu um novo inimigo no oeste, o recém-unificado e belicoso Reino do Nepal. No ano 750, mais de meio milhão de homens serviam nas fronteiras dos Tang, comandados por uns generais que aglutinavam amplos poderes econômicos e administrativos. Mas ainda não era suficiente. No ano 751, um importante exército chinês foi derrotado pelas forças do Islã, junto do rio Talas, e as fronteiras dos Tang tiveram que se retirar para o oeste. No ano 755, um general, An Lushan, caiu sobre a capital, Chang'an, da qual se apoderou no ano seguinte. Embora o chefe rebelde fosse assassinado no ano 757, a revolta que tinha começado duraria vários anos e arrasaria enormes áreas da China Central e do Norte. O governo conseguiu restabelecer a ordem no ano 763, mas viu-se obrigado a pagar um preço muito elevado. Em política interna, amplos poderes tiveram que ser delegados nos seus comandantes locais para conseguir o seu apoio e, em política exterior, continuou a retirada chinesa do Extremo Oriente. Os tibetanos avançaram para encher o vácuo e em breve estiveram a 150 quilômetros de Chang'an, a capital de Tang. Só pôde pará-los uma aliança com os nômadas do norte, conhecidos como uigures. A idade de ouro dos Tang tinha chegado ao seu fim. Apesar de tudo, a dinastia sobreviveu durante outros 150 anos e continuou sendo uma das maravilhas políticas e econômicas do mundo medieval. Talvez nenhum lugar da China fosse tão maravilhoso como Chang'an, que durante a maior parte deste período se erigiu na maior cidade da Terra. Lamentavelmente, sobreviveu muito pouco desta admirável cidade, que tinha sido construída sobre um modelo reticular. Hoje em dia, a moderna cidade de Shang ocupa o mesmo lugar. Chang'an cresceu a passos de gigante durante o século VII e no século VIII contava com uma população de 1 milhão de habitantes dentro das muralhas da cidade e outro milhão na área metropolitana que a rodeava. Em contraste, a população de Londres era nessa época de menos de 10 mil habitantes. A grande maioria dos habitantes de Chang'an eram naturalmente chineses, mas também havia uma importante comunidade de estrangeiros. Indianos, persas, turcos, japoneses e asiáticos da Ásia Central se acumulavam nos mercados das cidades, dando à China dos Tang um ar admiravelmente cosmopolita.
Assim ficou refletido na pintura, na literatura, na arquitetura e na música e até nas roupas da época. A China pré-moderna nunca voltaria a estar aberta a tão ampla variedade de influências culturais estrangeiras. A mais importante destas influências foi, sem dúvida, o budismo, que chegou à China procedente da Índia no século I da nossa era. Gradualmente foi adquirindo um caráter próprio até que no século VI se converteria na região dominante do império, apoiado tanto pelos Sui como pelos Tang, porque pensaram que poderia resultar um fator unificador, entrelaçando as diferentes subculturas que tinham se desenvolvido nos seus domínios. As esperanças que os primeiros imperadores Tang tinham depositado no budismo se cumpriram totalmente. Por todo o império brotaram pagodes e templos, e os visitantes se mostravam tranquilos ao ouvir que soavam os sinos do templo e que os sutras se cantavam na capital exatamente como nos seus países. Hoje em dia, depois da Revolução, o budismo experimentou na China um modesto renascimento. Embora na China atual reste muito pouco da arquitetura budista dos Tang, podemos nos fazer pelo menos uma ideia das suas formas através destes magníficos templos do Japão, pertencentes aproximadamente ao mesmo período.
O Japão, como a Coreia, esteve muito influído pela China, e especialmente os artistas e artesãos japoneses copiaram fielmente, e em alguns casos chegaram mesmo a superar, os trabalhos dos seus colegas continentais. Naturalmente, a influência do budismo não ficou confinada à arte e à arquitetura. Graças às isenções e outros privilégios concedidos pelo Estado, alguns templos budistas se converteram em poderosos latifundistas, abriram casas de penhores e outras instituições de empréstimos, levaram a cabo projetos de obras públicas e participaram ativamente na educação. Embora na cidade Tang de Loyang existisse um edifício maior, este, o grande átrio de Buda do templo de Todai em Nara, a antiga capital imperial do Japão, é atualmente o maior edifício de madeira do mundo. O seu gigantesco Buda de bronze foi consagrado no ano 752. Mede mais de 16 metros de altura e pesa 452 toneladas, por cujo motivo é a maior estátua de bronze do mundo. O budismo esteve estreitamente associado com o desenvolvimento da gravura em madeira na China e contribuiu para converter o país numa das sociedades pré-modernas mais ilustradas. Este livro, um sutra budista, em chinês, foi datado no ano 868 e é o livro impresso mais antigo que se conserva. Não obstante, o Sutra de Diamante, tal como é conhecido, foi impresso quando a influência budista na China já estava em decadência. No ano 843, o imperador Tang, invejoso da riqueza dos grandes templos, tentou acabar com a fé. Ao cabo de poucos anos, 40 mil santuários e templos budistas foram fechados, 260 mil monges e freiras foram devolvidos à vida leiga e enormes extensões de latifúndios monásticos foram confiscadas e vendidas. Isto foi um duro golpe do qual a igreja budista na China nunca se recuperaria. Na vida chinesa, nunca nenhuma religião voltaria a ocupar um lugar tão proeminente. O budismo sobreviveu ao passo que a dinastia Tang não conseguiria sobreviver. Um conjunto de guerras fronteiriças, de desastres climáticos e de epidemias devastadoras levaram a uma série de revoltas que causaram a sua destruição e deixaram o imperador como uma simples marionete nas mãos dos chefes militares que controlavam o norte da China. Os Tang caíram finalmente no ano 907. A sua queda seguiu mais de meio século de desunião política, na qual uma série de regimes militares dominaram o norte do país, enquanto o sul ficava dividido em vários estados mais pequenos. Nos finais do século X, uma das dinastias do norte, os Sung, voltou a reunir a maior parte do império. Os líderes Sung, como Tai Su, herdaram um país muito diferente do que tinha estado dominado pelos seus predecessores, Sui e Tang. Durante o século X, a China encontrava-se no meio de uma impressionante transformação econômica que afetaria o país até o presente. Por exemplo, na metade do período Tang, isto é, ao redor do ano 950, havia provavelmente uns 60 milhões de chineses, mais da metade dos quais viviam no norte da China. Mas no ano 1100, a população superava os 110 milhões, 2/3 dos quais viviam na China Central e do Sul. Este massivo movimento de população deu início ao predomínio econômico do Vale de Jiangxi, do sul da China, que ainda persiste nos nossos dias. Para alimentar esta população eram necessários importantes avanços na tecnologia agrícola, a construção de milhares de novos sistemas de irrigação e o avançado uso de novas classes de arroz de maturação mais rápida. O extraordinário aumento da produtividade agrícola tornou possível o substancial crescimento da população na época do Tang e do Shun.
Na China do Shung, a indústria floresceu e nas cidades começaram a arranjar-se sobre o papel estritamente administrativo que tinham empregado em épocas anteriores. Kaifeng, a primitiva capital Shung, que vemos representada aqui neste magnífico pergaminho dos inícios do século XII, foi a primeira grande capital comercial de uma das mais importantes dinastias chinesas. Kaifeng foi escolhida como anteriores capitais por motivos históricos ou pela sua importância estratégica. Tal como revela este pergaminho, as cidades como Kaifeng se converteram em impérios buliçosos de atividade comercial à medida que a indústria e o comércio adquiriam maior importância como fontes de receitas para o governo Shung. Os mercadores e os artesãos, que antes gozavam de um status muito baixo, começaram a desempenhar um papel mais significativo na vida cultural da China. Também na sua forma de governo, a China experimentou importantes mudanças. No período Shung, o Estado tinha chegado a depender quase totalmente dos burocratas, selecionados em salões como este, instruídos num confucionismo revitalizado que premiava a educação e que estava destinado ao serviço público. Estes burocratas ajudaram a difundir os valores de elite em toda a sociedade chinesa, com maior profundidade da que se tinha alcançado. Artisticamente, este fato fica refletido no afastamento gradual dos temas mais exóticos e na reafirmação dos antigos métodos e formas chinesas. Por exemplo, muitos eruditos julgam que foi durante a época Shung quando a venerável tradição da pintura paisagística chinesa conseguiu sua cúspide. Ao mesmo tempo que estes pintores chineses criavam estas obras de arte, os seus conterrâneos construíam escolas, escreviam histórias, estudavam os clássicos, colecionavam antiguidades e exploravam o passado do seu país com destreza e entusiasmo. Durante os séculos XI e XII, a China do Shung foi provavelmente o estado mais rico, melhor governado e mais cultivado da terra. Mas isto não significa que não tivesse problemas. Por exemplo, desde os próprios inícios da dinastia, os Sung tiveram que enfrentar a hostil dinastia Liao na sua fronteira do norte, sendo incapazes de expulsá-los dos territórios que anteriormente tinham sido chineses. Os Sung aceitaram até pagar indenizações ao Liao para manter a paz. Mais tarde, nos inícios do século XII, tentaram acabar com esta humilhação, pactando uma aliança com a dinastia Qin da Manchúria. Os Qin aceitaram de bom grau destruir os Liao, mas depois atacaram os Sung e saquearam a maior parte do norte da China. Em 1126, tomaram Kaifeng e obrigaram os Sung a agrupar-se ao redor de Hanzhou, mais ao sul. Os Sung nunca recuperaram o seu território perdido, e este fato contribuiu para intensificar os sentimentos de xenofobia que tinham começado a desenvolver-se a partir do século IX. No ano 1200, a China era uma nação à defensiva, tanto militar como psicologicamente. Embora tivessem ficado reduzido a 2/3 do seu antigo território, os Sung do Sul continuaram sendo uma formidável potência política e econômica. Ainda controlavam as partes mais ricas do antigo império e, apesar das cargas militares que tinham imposto, floresceram a indústria e o comércio e se estudaram e escreveram grandes obras de literatura e filosofia. Hanzhou, com o seu belo lago ocidental, substituiu rapidamente Kaifeng como a maior cidade da Ásia Oriental. No entanto, enquanto o artesanato e as artes iam de um lado para o outro do lago ocidental, nos inícios do século XIII, noutros lugares da Ásia produziram-se uns fatos que mudariam o rumo da história da China. Para os habitantes de Hanzhou, assim como para muitos outros povos do Japão à Europa Oriental, caía a ameaça dos mongóis.